O meio do ano chegou e junto com ele as temperaturas mais frias do inverno. E nada melhor do que aproveitar esses dias mais frios embaixo de uma coberta quentinha, junto também com uma bebida quentinha e um bom livro, especialmente se ele for temático para encaixar com essa época do ano. Olá pessoal, aqui é a Hannah e você está no Hannah e seus livros. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O inverno finalmente chegou, é uma estação adorada por muitos, porque é quando a gente acaba se vestindo de um jeito mais elegante. Alguns estados já estão realmente com essas temperaturas mais frias, todo mundo andando de cachecol por aí, mas aqui no Rio de Janeiro já deu pra ver que não é bem isso, né? A gente tem aqueles dias mais frios, a verdade é que carioca nem sequer tem roupa para inverno, porque a gente não sabe sentir frio, a verdade é essa. Então eu tô aqui com a minha camisetinha, uma meia no pé e vida que segue. Mas isso não me impede de aproveitar algumas leituras temáticas. Inclusive, esse vídeo ele foi feito inspirado num que eu vi da Cat do Arabesquião, em que ela indicou alguns livros de inverno e eu achei bem legal e trouxe também algumas indicações para você aproveitar essa época do ano, e especialmente se você gosta dessas leituras mais temáticas. Começando por um nacional, Sangue Abaixo de Zero é um livro que sinceramente merecia mais hype. Eu encontrei ele muito por acaso numa feira de livros chamada Primavera Literária, que acontece aqui no Rio de Janeiro. E esse livro muito me surpreendeu por ser uma antologia onde cada autor deixou a sua imaginação fluir solta e trouxe uma visão sua sobre o inverno. Então a gente tem narrativas de terror, a gente tem de suspense, a gente tem de horror cósmico, a gente tem uma série de coisas diferentes num único livro. Então se você gosta de Stephen King, de Lovecraft, da franquia de Jogos Mortais, eu acho que você vai gostar porque tem muitos traços deles em Sangue Abaixo de Zero. São histórias que não necessariamente são ambientadas em território nacional, mas elas vão te trazer uma visão do gelo de um jeito que você jamais imaginou. E tenho certeza de que você vai ficar até com medo do escuro, a capacidade de você querer dormir de luz acesa depois, porque são histórias realmente assustadoras e que vão ficar na sua cabeça por dias. Agora, se você gosta de suspense e de entretenimento, acho que você vai gostar muito da escrita da Lisa Gardner. Foi uma autora que, para mim, teve um ame versus odeio. Eu já tinha vindo de uma leitura que eu não tinha gostado. Quando eu li Sangue na Neve, a minha visão sobre a escrita da autora mudou, porque eu comecei a gostar muito dos livros dela e esse eu recomendo para todo mundo de olhos fechados. A narrativa aqui segue a receitinha de bolo que a autora costuma fazer, principalmente nos livros que trazem a detetive D.D. Warren. A gente tem um ponto de vista da Tessa Leone, que foi encontrada cheia de sangue, com a arma na mão. Ela era uma policial. E ela foi encontrada na cena de crime em que o marido dela teria desvivido. A polícia que foi chamada para investigar o caso interpreta como um caso de violência doméstica e teria, final, assim, já bem simples de você resolver, porque a pessoa que cometeu o ato estava lá, a vítima estava lá também. Ela confessou que ela fez aquilo tudo, confessou até em detalhes. E aí era só fechar o caso, pegar o depoimento, pronto, acabou. Só que para a detetive D.D. Warren, ela sabe que as coisas não são bem assim tão fáceis. Então, conforme ela começa a fuçar as coisas, ela e o detetive, que é parceiro dela, conforme eles começam a investigar as coisas e percebem que tem alguns furos na narrativa da Tessa, percebem que isso pode não ser uma cena tão simples assim de resolver, que na verdade o tempo é curto para você identificar o que realmente aconteceu. Então, os detalhes são muito importantes. Você tem que ficar de olho não só na investigação, mas também no que a Tessa te conta, porque ela é uma narradora não confiável. E será que ela está dizendo a verdade? Será que ela não está? Será que a Dedê vai conseguir resolver isso a tempo ou não? Tudo isso conta nessa corrida e a gente precisa ficar de olho em todas as pistas. Foi uma narrativa que muito me surpreendeu, que eu recomendo de olhos fechados. E tudo isso acontece embaixo da neve, então todo cuidado é pouco, porque as pistas podem sumir se você deixar a nevasca passar. Agora, se você gosta de uma narrativa mais densa, eu acho que 1793 vai ser a pedida certa para você. Esse é um livro que eu, curiosamente, não vejo muita gente falando dele na internet, mas é um suspense que muito me surpreendeu, principalmente porque ele sai dessa bolha Estados Unidos-Reino Unido, e muitas vezes quando a gente vê também um romance sendo ambientado
passado em algum país da Europa, que não seja o Reino Unido, no caso, ainda assim tem uma visão às vezes muito americanizada. E esse foi escrito por um autor que também é de Estocolmo. Então a gente tem uma visão de alguém que tem propriedade de fala, também com algum viés histórico de como era a cidade, de como era o país, exatamente no ano de 1793. A história começa quando um corpo é encontrado, um corpo todo mutilado, é encontrado boiando num dos rios mais sujos da cidade. E ele foi encontrado, curiosamente, ou providencialmente, pelo sentinela Cardel. E esse sentinela não perde tempo e vai correndo buscar a ajuda de um advogado, que é o Vince, e eles começam a correr contra o tempo para poder descobrir o que teria acontecido com a vítima, até porque a vítima é uma pessoa que depois ela é identificada. E por que que logo esse advogado foi chamado? Por que que o Cardel não chamou outra pessoa? São muitas perguntas, são muitos porquês, e a gente vai entendendo conforme a narrativa vai se desenvolvendo. É uma história que traz não só um mistério, mas também traz todo o apanhado histórico de como era a cidade na época. Então a gente vai ver como é que era a cidade sem o saneamento básico, como a cidade era em relação à questão de saúde pública, e tem muitos suspeitos também, já que o corpo foi encontrado exatamente numa área portuária, onde tinha exatamente muitos mercenários, muitos criminosos, muita gente que fazia coisas bem cabeludas. Então, quem seria realmente responsável por isso? Será que cada um foi responsável numa parte? Será que foi apenas uma pessoa? São muitas perguntas e você tem que ficar atento a cada detalhe. É muito detalhe mesmo, porque são 432 páginas e você precisa prestar atenção em muitas delas. E é claro que eu não poderia deixar de colocar a nossa queridinha Freida McFadden aqui nessa lista. E eu trouxe hoje No Caminho. Aqui a gente conhece a história de Tracy e Ethan, que são um casal muito apaixonado, recém-casado, toda mil maravilha. Eles estão procurando a casa perfeita para chamar de lá, poder construir a família tão desejada deles. E a casa que eles mais se interessam tinha que ser exatamente a que fica no alto de uma colina, longe de sinal de internet, longe da civilização, sem sinal de celular. Perfeito. Perfeito demais. E não bastasse isso, quando eles colocam o pezinho dentro da casa, cai uma nevasca e eles não podem mais voltar. Muito menos pedir ajuda, porque se não tem sinal de internet, não tem sinal de celular, a neve derreteu um pouco para poder sair de lá antes de sequer sonhar em pedir ajuda. Então, o único jeito é passar o final de semana numa casa que eles tinham ido para lá para poder só avaliar se ia comprar ou não. E ainda por cima, parece que tem umas coisas acontecendo lá que a gente fica na dúvida se é assombração ou se realmente tem alguém já morando na casa que até então estava sendo assumida como vazia desde que a antiga proprietária desapareceu misteriosamente. Então, são muitos mistérios, são muitos porquês, principalmente quando o casal começa a investigar, começa a fuxicar lá dentro da casa para saber o que teria acontecido com a antiga dona. Será que tem alguma resposta ali? Será que de fato tem alguém morando na casa? A gente vai acompanhando ao longo das páginas. Os capítulos são bem curtos, então já é a escrita da Freida, a gente já sabe que vai ter uma certa farofa ali no meio. Então vai ter algumas coisas que são, no mínimo, bem duvidosas no meio, mas a gente acaba aceitando porque é pela diversão, é pelo entretenimento. Mas mesmo assim, foi um livro que eu tentei prestar atenção em todos os detalhes e ainda assim eu me senti muito feita de palhaça. Porque quando veio o plot, eu vi assim, cara, eu tinha lido isso e eu ignorei achando que não tinha importância. Sabe? Eu me senti muito palhaça com esse livro, apesar dele não ser um dos meus favoritos, mas é um que eu recomendo aqui, principalmente nessa lista temática. Cidade de Ladrões é outro livro aqui dessa lista que merecia mais hype, mas infelizmente eu não vejo ninguém falando sobre ele na internet. Aqui a gente conhece a história pelo ponto de vista de dois jovens que estavam sobrevivendo ao inverno russo, um inverno muito rigoroso em plena época da Segunda Guerra Mundial. Então já imagina como o mundo não estava naquela época, principalmente lá, com o exército russo ensandecido com a ideia de que o exército alemão estava para invadir a qualquer momento a cidade de Leningrado. E esses jovens são meros civis em meio a essa guerra e eles estão lutando contra a fome, tentando sobreviver para no dia seguinte ter pelo menos uma refeição e acabam não só
passando por essa situação toda, como também se metendo em um mistério que tem uma vibe toda de espionagem, que eles acabam caindo de paraquedas e agora eles precisam resolver com a promessa de que eles vão ter pelo menos uma refeição quente no final. Se eles realmente vão conseguir isso, não se sabe, mas é uma narrativa que traz um misto de emoções. Primeiro porque a gente vê os fatos pelo ponto de vista em primeira pessoa desses jovens, em especial por um deles, porque a gente tem uma narrativa em primeira pessoa pelo ponto de vista desses jovens, então a gente tem um ponto de vista de um civil, como é que ele sobrevivia a essa guerra, como é que ele via o porquê de estar acontecendo isso, como é que ele se sentia. Então é uma narrativa pesada e melancólica, principalmente pelas coisas que ele passava para poder conseguir acordar no dia seguinte. Também tem todo o mistério que ele vem em muitas camadas, então você tem que prestar atenção em cada detalhe. É uma narrativa que, ao mesmo tempo que ela é densa e cheia de camadas, ela também acaba se tornando leve de certa forma, porque é pelo ponto de vista de um jovem que mal sabe sobre a vida. Então ele tá tentando sobreviver e tá também descobrindo os prazeres da vida, descobrindo os sentimentos que ele mesmo tem em relação ao universo, em relação à vida. Agora, se você quiser um inverno realmente nacional, eu recomendo o Ecos na Floresta. Esse livro, inclusive, já falei dele várias vezes aqui no canal e estou aqui para falar mais uma, porque esse livro merece. Aqui a gente conhece a história de Campos do Jordão por um ponto de vista muito mais sombrio do que você esperava. Como a cidade é uma das mais frias do país, é um destino para todo mundo que adora o frio, então nada mais justo que colocar aqui também nessa lista. Ecos na Floresta traz uma visão bem mais sombria do início da cidade, de como seria se a cidade só prosperasse se ela tivesse feito muitos sacrifícios, um tanto macabro. Então é um livro que traz uma visão bem sombria, tem umas cenas bem gráficas, então ela não é uma narrativa que ela é para todos os públicos. Se você tiver um estômago sensível, talvez você não vai se adaptar muito, mas se você adora, principalmente aqueles detalhes bem sangrentos, bem violentos, tem aquele estilo bem terror slasher dos anos 90, aquela nostalgia, acho que você vai gostar muito desse livro. E foi uma leitura que muito me surpreendeu, porque fazia tempo que eu não lia um terror, e esse foi um livro que eu simplesmente devorei, alugou um triplex na minha cabeça por semanas. E para fechar essa lista, Herdeiros do Abismo traz uma visão de vampiros bem próxima do original do Drácula na literatura, em que ele era retratado como uma besta. Então, em Herdeiros do Abismo, os vampiros também são retratados como verdadeiras bestas, que têm asas, chifre, garras enormes, dentes horripilantes, e eles não estão nem aí para seduzir a vítima de ser lindo e maravilhoso. Não, eles só querem os humanos para se alimentar e pronto. E se for do jeito mais sofrido, melhor ainda. Então é uma narrativa que ela também não é para estômago fraco, e inclusive ela tem muitos gatilhos. É uma leitura que inclusive eu estou fazendo nesse momento, estou fazendo bem devagar, intercalando com outros livros, porque tenho até sensibilidade com alguns desses gatilhos, então eu tô indo bem devagar, e recomendo que se você também for ler e for sensível a alguns desses gatilhos, também faça isso, vá bem devagar. E tudo isso ambientado em pleno inverno húngaro. Então são cenas muito frias, com muito nevoeiro e também com muitos perigos se escondendo atrás da próxima sombra que pode sugar todo o seu sangue. E aí, o que você achou dessa lista? Já tinha lido algum desses livros? Tem algum outro que você acha que se encaixa perfeitamente com o inverno, que não foi citado aqui? Então deixa aqui nos comentários para eu conhecer também e vamos trocar figurinhas, quem sabe eu até consiga outras indicações de leitura por aqui. Aproveita também, se inscreve, curte esse vídeo e ativa as notificações para você não perder nada que é publicado aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!